Muito bem-vindos a mais um diário de bordo de uma CEO. E hoje, olha onde eu tô, gente. Tô de férias. Olha que hotel lindo. Vou até mostrar para vocês antes da gente começar o papo. Deixa eu ver se eu vou conseguir, porque lá fora já tá escuro. Olha que delícia, dá pra ver. Ó, ó. Olha de onde que a gente vai fazer esse encontro hoje. Que delícia, hein? Querem ver? Tem até banheira. Ó, que gostoso. Tô na Bahia, galera. Tô em Maraú. E aí, infelizmente, não deu pra gente entrar ao vivo hoje. Eu tô gravando esse material aqui diretamente do meu iPad, né? Que eu trago minhas coisas pra gente poder trabalhar. Como empresário, né, a gente sai de férias, mas a nossa cabeça continua trabalhando, mas aí eu trago sempre o material. E quem me acompanhou lá no Instagram essa semana viu que eu encontrei um aplicativo, que é o aplicativo do YouTube para poder fazer a transmissão. Eu achei que fosse dar certo, né, da gente entrar ao vivo hoje. Só que, na verdade, o aplicativo, que chama Estúdio YouTube, se eu não me engano, ele é só para editar vídeos já gravados. Então, como eu trouxe o iPad, eu falei assim, bom, vou gravar mesmo pelo meu iPad. A gente mantém a nossa sequência, a nossa rotina aqui de material, né, para subir todas as quartas, que é o que a gente já tá fazendo há 3 semanas, a gente já tá conseguindo. E pelo menos eu não corto essa sequência que a gente tá tendo junto aqui de montar esse material. Confesso para vocês que eu prefiro 1000 vezes ao vivo, porque agora eu não tenho feedback de ninguém. Agora é como se eu estivesse na live sozinha, né? E aí eu acabo não conseguindo, às vezes, ter uma linha de raciocínio muito clara, porque eu não recebo mensagem de vocês. Mas eu acho que o ponto positivo de eu entender aqui que dá também pra gente fazer gravado, e depois eu edito de forma amadora o que eu puder editar. Se eu quiser gravar algum conteúdo fora do nosso horário programado, dá pra gente ter conteúdos extras, tá? Porque como a gente já começou esse nosso caminho aqui de despertar da consciência com base em conhecimentos empreendedores realmente, com esse programa, né, que traz esse nome forte do Diário de Bordo de uma CEO, vocês podem viver em tempo real o que eu vivo. E com isso, quebrar, inclusive, muitas crenças que vocês têm. Semana passada, a gente falou sobre crenças. Para quem não assistiu o material, vai lá, né? Tá na nossa página minha página ainda é bem pequenininha, então dá para você poder assistir o material. Só são 2 vídeos até hoje. E semana passada eu tava falando um pouco sobre isso. Porque que muitas vezes, muitas pessoas acabam não conseguindo atingir o que elas desejam na vida delas. E aí eu falei a questão das crenças, né? Porque que muitas das crenças que a gente tem, elas acabam nos limitando. Então essa forma que eu tenho aqui de mostrar para vocês esses erros que acontecem comigo, esses desejos que eu tenho de fazer a coisa certa, e no final das contas eu acabo não conseguindo fazer do jeito certo, digamos assim, eu acabo não conseguindo fazer do jeito que eu estava planejando. Eu acredito que seja algo que possa incentivá-los a também fazer as coisas de vocês, a também realizar os desejos de vocês. Eu estando hoje de férias, eu tentando fazer a nossa transmissão ao vivo, né? Do jeito que a gente tinha planejado, do jeito que a gente tinha programado. E eu vindo pra cá no avião, falei, putz, não vai dar pra entrar ao vivo. Comunicamos o grupo. E aí agora eu achei um jeito. Eu falei, não, pera, vou achar uma forma de pelo menos não perder o material. Isso é um incentivo para mostrar para vocês que quando a gente tem algo que a gente quer fazer, não importa os erros que vão acontecer, não importa os desafios que a gente vai enfrentar. O que importa é a gente ir lá e fazer. Também falei bastante, né, sobre essa questão da ação na live passada, mas eu quero enfatizar no vídeo de hoje, porque inclusive me pediram isso, me mandaram mensagem para mim no WhatsApp
e falaram assim, poxa, fala um pouco mais das crenças. Eu falo, eu acho que conforme a gente for criando aqui o nosso conteúdo, conforme a gente for se aprofundando cada vez mais nessas minhas periodicidades de trazer as minhas histórias para vocês aqui toda semana, a gente sempre vai abordar assuntos de crenças, de limitações, de medos, de orgulhos, de ego muito aflorado, de vaidade ao extremo. A gente sempre vai abordar esses assuntos, porque esses sentimentos e muitas vezes esses comportamentos, eles fazem parte de ser humano, né? Faz parte da sociedade de que a gente está inserido, faz parte do que a gente tem na nossa genética, inclusive. Então, sempre que eu trouxer algum acontecimento meu aqui, eu sempre vou trazer alguma coisa relacionada a, infelizmente, essas nossas sombras, esses nossos lados negativos. O que eu peço para vocês é que se vocês estiverem passando por alguma situação na vida de vocês e vocês querem se aprofundar um pouco mais no assunto, escreve para mim no vídeo, porque daí eu leio e de repente no próximo episódio que a gente entrar aqui ao vivo, eu posso trazer como um case. E aí eu acho que vai ficando bem dinâmica essa nossa construção. Beleza? Galera, tô vestida de treino, acabei de fazer aquela aula de yoga, eu comigo mesma, entendeu? Porque eu tenho um aplicativo de yoga aqui no meu celular, eu tava lá fora fazendo. Então eu falei assim, eu vou jantar daqui a pouco, então antes do jantar eu vou gravar o material e eu vou deixar aqui pra gente. Meu vinho já está aqui atrás. Então bora tomar o vinho comigo e vamos começar a nossa live. Nossa live gravada, entenderam? Gente, tô de férias. Essa é a semana que, teoricamente, eu vim descansar a cuca, vim relaxar. No começo de julho, eu senti um desejo de vir pra Bahia. Mas um desejo, assim. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir pra Bahia, preciso ver sol, preciso ver praia, preciso me conectar com a energia da natureza. Eu tava muito cansada há um tempo já, eu tô bastante sobrecarregada. E aí eu falei assim, vou pra Bahia. Me planejei, me organizei e vim pra cá agora. Vou ficar aqui até terça-feira da semana que vem. E tô num hotel lindo. Pra quem me acompanha também lá no Instagram sabe que eu amo hotéis. Então eu vou viajando pelos hotéis do mundo inteiro que eu vou encontrando. E vou até subindo ali, né, nos stories, vou mostrando pra todo mundo só esse período que eu não tô subindo, porque eu quero realmente descansar, inclusive das mídias. Mas como aqui é um compromisso, né, que a gente tem, e aqui não é mídia, eu tô gravando, na verdade, eu não tô mexendo na mídia, depois pra subir fica mais fácil. Então eu vim pra cá realmente pra dar essa desligada. Porém, como empresária, a profissão ser empresário não me permite desligar 100% a cabeça, como, por exemplo, um CLT, ou como, por exemplo, uma pessoa mais operacional. E operacional que eu digo que quando ele está no trabalho, ele executa a função, mas quando ele vai embora para casa, ele não precisa ficar pensando sobre aquilo. Por quê? Porque a atividade é mais operacional. Algumas profissões exigem que a gente, inclusive, leve alguma coisa do trabalho para casa, de forma mais estratégica. Então, precisa pensar no cliente, precisa pensar numa proposta que precisa enviar, precisa pensar numa melhoria de algum processo, liderança, gestão de times. Normalmente, essas pessoas trazem o trabalho para casa. Mas nas férias, normalmente, quem leva o trabalho para as férias é o empresário. Porque não tem como a gente ter um negócio próprio e parar de pensar neste negócio, né? É muita responsabilidade que a gente carrega. São desafios muito grandes que acontecem, inclusive no ambiente externo, né? Como hoje, para quem está acompanhando aí as notícias, aconteceu, né, a questão com Alexandre de Moraes. Então ele está 100% com o dinheiro dele, a economia dele, literalmente já fadada aí, tá tudo preso. E aí esse tipo de situação é uma situação que, economicamente falando, é muito ruim para o país.
e essa situação política pode afetar muitas coisas. Então o empresário, ele traz muito isso para ele, né? O que vai acontecer, então a gente fica ligado. Mas além disso, além do empresário ter essa conexão muito voltada realmente para a empresa, para o negócio propriamente dito, o empresário, ele tem uma característica de muita criatividade, de muita resolução de problema. Então, quando a gente viaja normalmente, e eu vim inclusive para cá para isso, eu vim para dar uma desligada na minha rotina lá de São Paulo. E dessa forma, quando eu dou essa desligada, quando eu respiro novos ares, eu venho para novos ambientes, eu introduzo uma nova rotina de forma obrigatória no meu dia, eu crio mais, eu consigo resolver melhor as questões que eu tenho para serem solucionadas. E é um pouco isso que eu quero trazer aqui pra gente. Na semana passada, na hora que eu falei que a nossa vida ela é composta pelas crenças, né, que a gente aprendeu, ela é composta pelas coisas que a gente aprendeu, e essas coisas transformaram a nossa vida, transformaram as nossas atitudes de hoje na vida que a gente tem. E essas atitudes, elas são embasadas nas crenças que a gente tem, mas que tem algumas crenças que elas nos limitam, né? Então, quando eu falo isso na semana passada, e essa semana eu falo que eu tô fora, eu tô criando uma rotina nova, de forma obrigatória, porque eu saí de férias, né? Eu não sou obrigada a sair de férias, mas de uma forma intencional, eu tomo a decisão de sair de férias, eu tomo a decisão de mudar um pouco a rotina do meu dia a dia, é uma forma de quebrar alguma crença minha também. Então, se você hoje, de repente, tá se deparando com alguma situação tua, que você não consegue mudar a realidade que você tá vivendo, cara, não é a realidade externa que tá errada. A realidade externa, ela é só um reflexo do que tá internamente registrado dentro de você. A nossa cabeça, ela costuma dar foco naquilo que a gente acha ser certo. Só que muitas vezes o que a gente acha ser certo não é o que nos leva para frente. Não é o que nos impulsiona a atingir os nossos objetivos. E a gente só consegue observar e perceber isso quando a gente olha para dentro, quando a gente se analisa, quando a gente consegue dar uma respirada, uma inspirada realmente profunda. Então, nesses nossos momentos de pausa, de férias, de descanso da mente, entendeu? Da nossa própria mente, é a hora que a gente abre um certo espaço dentro da nossa realidade de vida. Eu sei que muitas pessoas que vão aqui assistir esse material, eles não podem simplesmente sair de férias, né? Abandonar os filhos. Vou sair de férias e acabou, não quero nem mais falar com vocês, não. Porém, o dar essa pausa, graças a Deus que hoje eu posso fazer isso, né? Eu tenho uma rede de apoio, inclusive, muito boa para me ajudar, e eu não tenho filhos. Então, quando eu faço essas pausas, eu construí essa realidade que eu tenho hoje. Mas você que, de repente, não consegue fazer essas pausas, o que eu te ensino? Não é nem recomendo, é o que eu te ensino. É fazer as pausas de forma consciente. É parando e respirando de forma consciente. É inclusive meditando. E eu tô falando isso porque eu acabei de meditar. Depois que eu terminei o yoga, eu fiz 50 minutinhos de yoga e 10 minutinhos de meditação. Durante o meu yoga, que é pelo aplicativo, tá, gente? Eu não paguei para fazer, é o aplicativo aqui que eu consigo ver no meu próprio sistema, que eu tô conectada nele. Enquanto eu tava fazendo yoga, eu não tava pensando em nada.
eu estava 100% focada na técnica do meu corpo. Então eu alongo, eu respiro, eu fico em equilíbrio, eu não consigo pensar nos problemas, né? Então isso é uma técnica de pausa da mente. É uma técnica que faz com que você respire um pouco e se concentre no momento presente para depois voltar para o turbilhão do dia a dia. E depois, na hora que eu fui para meditação, que eu sentei, inspirei, soltei, relaxei, inspirei de novo, a minha mente já estava mais calma. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque algumas teorias ensinam a gente que é fácil fazer meditação. Vai lá, é só sentar. É só respirar. Tá, sua cabeça tá um turbilhão, suas emoções não param de te cutucar por dentro. Você não consegue parar e respirar, meu. Você não consegue parar 2 minutos e respirar. Tua cabeça tá te matando por dentro. Então, quando vocês precisarem parar neste momento de férias, que seja por 10 minutinhos na vida de vocês, que seja por 20 minutinhos, por 30 minutinhos na vida de vocês, façam uma prática física antes. Mas façam uma prática física que vocês não pensem. Arrumem uma prática física que vocês não pensem. Por que eu tô falando isso? Porque alguns exercícios que a gente faz, a gente continua pensando. Cada um vai pensar no seu próprio exercício, mas exercício que te dê possibilidade de pensar não te dá essa pausa mental, não te dá esse momento de abertura do espaço interno para que novas informações cheguem. Vou até dizer assim, o exercício que mais traz o desligar da mente, digamos assim, é o exercício da dança. No entanto que a dança, ela se compara a uma meditação. Porque na hora que você está dançando, você está tão conectado com a música, junto com o ambiente presente, junto com o equilíbrio do seu corpo, junto com a consciência corporal que você precisa fazer, que na hora do exercício, da dança propriamente dita, você não está pensando em nada. No entanto que a dança, ela é altamente viciante, né? Quem é do mundo da dança, e eu sou do mundo da dança, então eu sei o que eu tô falando, é altamente viciante. Por quê? Porque te desliga do mundo externo. Cara, na hora que você tá dançando, você tá assim na tua realidade de vida, entendeu? E aí, por que eu tô trazendo essa, digamos que teoria um pouquinho aqui pra gente, nesse meu momento de férias? Porque eu quero que vocês entendam que o nosso programa aqui, nosso momento aqui do Diário de Bordo de uma CEO, é eu poder trazer para vocês exatamente o meu momento presente da minha vida. E junto com isso, não é só contar uma história para vocês, né? Eu tô aqui num hotel lindo, maravilhoso, ai, nossa, eu meditei, viu, gente? Eu fiz yoga. Tá, e vocês que estão aí me assistindo? Que vocês não podem hoje estar nesse hotel, que vocês não podem hoje parar para fazer uma aula de yoga. Então, a minha ideia é convidá-los a poder, junto com as minhas fases de vida, poderem trazer teorias, técnicas e práticas para a vida de vocês também. Então, sempre que eu trouxer alguma coisa assim relacionada ao que eu estou vivendo, se Deus me permitir, eu quero trazer ensinamentos que eu já tive na minha vida, durante todo o meu caminhar aí realmente de vida, que pode fazer bem para a vida de vocês também. Então, tanto a prática do yoga, tanto a prática da meditação, a prática da respiração, a prática da dança, foram teorias que eu aprendi na minha vida e que eu praticava já quando eu não tinha essa oportunidade de estar viajando quando eu podia. Quem me conhece já há um tempo sabe que eu não vim de família rica. Sabe que eu construí o meu patrimônio com base no meu trabalho, com base na minha crença de vida. E, inclusive, matando as minhas crenças limitantes. Não matando, né? Porque a gente não mata, mas
inclusive dando novo significado para as minhas crenças limitantes. Então, quando eu trago essas minhas práticas durante a vida, foram práticas que eu adquiri quando, por exemplo, eu era estagiário. Então, eu comecei no mundo da dança quando o meu salário era R$1.200 por mês. Antes disso, que eu nem trabalhava, eu nem tinha salário, eu já fazia a prática da meditação. Eu já fazia a prática da respiração e da inspiração. Da expiração e da inspiração, na verdade. Porque isso não paga, né? A gente respirar de forma consciente, de forma intencional, não custa, né? Basta a gente querer parar para dar atenção para o nosso corpo físico. A respiração, ela é algo tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão complexo que acontece com a gente, porque observem, a gente não para pensar que a gente tem que respirar. A gente só respira, né? Respira. Dia a dia, tal, tá respirando. Quando a gente para de forma intencional para respirar, a gente consegue se conectar no momento presente. E isso é muito, muito, muito grandioso. Isso é muito mágico, porque é só no momento presente que a gente pode mudar a nossa própria realidade de vida. A minha intenção não é aqui ensinar para vocês a fazer nenhuma técnica, mas é poder abrir esse espaço para que vocês busquem as próprias técnicas de vocês, inclusive aqui pelo próprio YouTube. Então, como a gente está nesse canal que tem muito conteúdo gratuito, cara, busca aqui, ó, técnica de meditação, como fazer meditação, como fazer aula de yoga, quais são os melhores aplicativos de yoga. E eu vou até escrever, tá bom? Nesse vídeo aqui embaixo, o aplicativo que eu uso, que daí vocês podem baixar e também podem usar. E aula de dança também tem gratuita aqui na internet. Então, se vocês não podem viver essa experiência de parar um pouco e vir viajar assim como eu tô ensinando essas coisinhas aqui para vocês poderem usufruir no dia a dia de vocês. Vou até beber meu vinho. Então, com base nisso que eu tô trazendo agora, é dizer que essa fase de vida agora, né, desse tempo um pouquinho das minhas férias, de poder continuar trabalhando, inclusive daqui, empreender tem desses benefícios, né? A gente tem uma certa liberdade de tempo, a gente tem liberdade geográfica, a gente tem liberdade de espaço, né? A gente trabalha de qualquer lugar, a hora que a gente quiser. O resultado é a gente que vai realmente usufruir ou se prejudicar, né? Se ele não vier. Então, o empreendedorismo traz muito disso pra gente. Mas o lado importante, assim, do empreendedorismo é que toda essa liberdade mas vem com um custo muito alto, né? Que é isso que eu falei anteriormente. É um custo da gente ter que ficar com a cabeça ligada no nosso negócio. E aí, o que isso tem a ver com a vida de vocês, que de repente não são empreendedores, ou com a vida de vocês que hoje de repente está desempregado, né? Inclusive, ou que está aposentado, cara, sei lá. Ou com a vida de vocês que hoje é CLT, tem um chefe, trabalha, responde para alguém, tem que bater meta, trazer o resultado da empresa, né? O que isso tem a ver com vocês? Que, gente, a gente só tem um único tempo para fazer alguma coisa na nossa vida. A gente tem 24 horas do nosso dia. Algumas teorias, inclusive, algumas teorias de esquerda, inclusive, defendem muito isso, que não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas. Por quê? Uma pessoa que, de repente, já é rica, né? Já nasceu em berço de ouro, as 24 horas dela são para ela, né? Ela usa como ela quiser. Ela já tem dinheiro, ela não precisa trabalhar, não precisa fazer nada da vida dela, ela usa para que ela quiser. Enquanto uma pessoa, de repente, que trabalha das 6 horas da manhã, pega o trem 5 horas da manhã,
volta à noite, às 20 horas, ainda tem que fazer jantar, né, para a família, tem que cuidar dos filhos, vai dormir. Essas teorias dizem que as mesmas 24 horas de um não é as mesmas 24 horas do outro, sendo que na verdade é. As 24 horas em si não mudam. O que muda é o recheio dessas 24 horas. Então, claro que para algumas pessoas, a decisão de poder fazer algumas coisas dentro dessas 24 horas é mais fácil do que para as outras pessoas que têm mais obrigações com a própria necessidade primária da vida. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês independente do que essas teorias nos trazem, isso também é uma crença que nos limita. Por quê? Porque se eu acredito que a pessoa que ela trabalha o dia inteiro e ela não tem tempo para fazer outras coisas, ela acredita nessa teoria, ela nunca vai sair daquele mod de vida dela, daquele resultado que ela está inserida. Se essa pessoa que já não consegue ter a decisão de poder investir tempo no que ela quer investir hoje, porque esse tempo já está investido em outras coisas importantes da vida dela, se ela acreditar que ela não pode, ela realmente não vai poder. Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem pra gente as 24 horas de um é as 24 horas do outro. O que você precisa ter de intencionalidade na sua vida nas horas que você não tiver com obrigação de fazer alguma coisa para algo que seja da sua necessidade básica, não perca seu tempo com besteira. Não invista tua energia vital com lixo, principalmente digital. Não fique ali no Reels, rodando Reels. Não invista teu tempo só pensando, poxa, mas agora eu tô fumando. Eu vou fumar, entendeu? Vou fumar. Tenho 10 minutos para fumar. Cara, beleza, são só 10 minutos. Talvez a outra pessoa vai ter meia hora, vai ter 12 horas para não fazer nada. Mas não invista esses 10 minutos jogando no lixo o teu tempo. Então, a hora que eu tô falando agora, pare para respirar, pare para meditar, pare para fazer yoga, pare para dançar. É para que você tenha um respiro, para que a tua mente te dê uma pausa. E esse respiro não é jogar o tempo fora, é investir de forma intencional numa pausa tua interna. Porque se a tua mente estiver muito acelerada, você realmente vai para essas fugas que são mais fáceis. Essas fugas de dopamina fácil, que é vou fumar, vou assistir um Reels, vou assistir uma série no Netflix para dar uma esparecida na minha cabeça, de guerra, né? Tipo, não, cara, não. Se a tua mente já tá muito cheia, com coisas que você precisa esvaziar, você não pode encher mais. Você não pode parar para fumar um cigarro e ficar falando com o seu colega de trabalho, ou com a tua família, ou com a tua vizinha, sobre besteira de internet, sobre Big Brother, sabe assim? Sobre fofoca. Você não pode gastar o seu precioso tempo, o pouco tempo que você tem, rodando Reels, se preenchendo de mais conteúdo que é inútil para a tua vida. Entenderam? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui pra gente é que as minhas férias sirvam agora para que você possa ter minutos de férias na tua vida. Se você não pode esperar as suas férias chegarem, que durante o seu dia você tenha, períodos de férias na tua vida. Nem que seja a hora que você vá pro banheiro, cara, que você vá fazer o número 2. Que você, para sentar na privada, para fazer o número 2, você deixa o celular fora. Faça de forma consciente. O que eu tô te falando é muito sério. Porque muita gente vai fazer o número 2 com o celular e não sei o que, e não para nenhum minuto. E aí, nesses minutos que a gente tem, que são sagrados, que são preciosos e que, mais importante, nunca mais voltarão para a tua vida, nunca mais.
O segundo de agora que você tá me ouvindo nunca mais vai voltar pra tua vida. Esses segundos são muito preciosos quando a gente não tem mais tempo na nossa vida. Enquanto a gente tem tempo, a gente não liga. Mas quando a gente não tem mais tempo, eles são muito preciosos. Então, recapitulando tudo que eu falei aqui, porque já que foi gravado, eu quero fazer um geralzão pra gente encerrar esse material aqui pra gente. Primeira coisa, você precisa dar pausa, né? Ter momentos de pausas na sua vida. Muitas vezes o fardo tá muito pesado e a gente não consegue carregar esse fardo por muito tempo. Esses momentos de pausa, eles não são momentos de pausas físicos. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta nada você sair de férias e a sua mente continuar. Por exemplo, eu tô saindo de férias, eu continuo trabalhando. Todas as manhãs eu tenho reuniões. Todo dia eu falo com vários fornecedores no meu celular. Mas eu não tô o tempo inteiro como quando eu estou em São Paulo. Então é um momento de pausa. Então precisa ter esse momento de pausa. Não é uma vez por ano. Para quem é CLT e tira férias só uma vez por ano, você não pode esperar os seus 30 dias de férias chegar. Você tem que ter essa pausa hoje, no momento presente. Porque quando o fardo está muito pesado, a gente desiste. E a gente precisa aprender a descansar ao invés de desistir. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ter intencionalidade para que você faça essas pausas. Essa intencionalidade, se você está percebendo que a sua cabeça está muito cheia, essa intencionalidade significa você fazer algo que mexa assim no seu corpo físico. Então, uma atividade física que faça com que o seu corpo físico fique tão presente no momento presente que você desconecta tua cabeça daquilo que você está pensando muito. Porque o peso é pelo que você pensa, não é pelo que você faz fisicamente falando. Pode observar que quando a gente faz uma corrida, faz uma maratona, faz até um triatlon. Imagina, o corpo fica acabado, que você precisa de 2 dias para descansar. Mas quando você descansa, você tá super bem, né? O corpo, ele volta. Quando você tá cansado com a mente, não importa o que aconteça. Você dorme, mas você não descansa. Você pode dar pausa das férias dos 30 dias, mas você não desliga, você não descansa. Então, isso que eu tô falando é muito sério exatamente por causa disso, porque essa pausa é pra nossa mente, tá? Voltando com atividades pro corpo físico, então a yoga que eu fiz, a dança que eu sugeri, ou outra atividade que você goste, que seja seguido de uma meditação, seguido de uma respiração, faz com que diariamente você vá tendo essas pausas para que a sua mente se descanse um pouquinho. E a terceira coisa, que é a mais importante, não utilizar o seu momento presente para jogar fora, né? O seu tempo ser jogado fora. Não utilizar o seu momento presente com mais conteúdo que não vai agregar nada na tua vida, que só vai te encher de coisas que você não vai levar para nenhum lugar. E por que eu quis falar essas coisas hoje? Porque eu quero entrar no assunto de construção intencional da própria vida, que é o momento que eu tô vivendo hoje nos meus negócios. De forma intencional, eu tô construindo a minha própria vida. Coisa que eu construí há muitos anos, tá, gente? Eu aprendi isso há muito tempo, eu pratico isso há muito tempo, mas hoje é que eu tive a sensação, a vontade de vir falar sobre isso aqui pra vocês. Mas conforme eu fui criando a minha própria realidade de vida, eu não fui gravando, eu não fui mostrando como que era. Então eu queria começar a introduzir esse assunto aqui pra gente. Só que a gente não consegue criar a nossa própria realidade de vida se o fardo estiver cheio. A gente não consegue subir a montanha. Por que significa subir a montanha? Criar uma realidade nova da nossa vida é subir uma montanha. Cara, significa que, assim, eu quero chegar lá naquele objetivo. Ele tá lá em cima. Você vai pra subir, entendeu? Você vai se fuder pra subir, porque é difícil pra um cacete. Então, o seu olhar tem que estar lá no objetivo, assim, ó. Você não pode tirar o olhar do objetivo, porque na hora que você estiver subindo a montanha, se você tropeçar, você não volta. Você cai e você não volta mais. Se você tiver com o seu olhar no objetivo, você continua.
mas você não vai poder levar uma mochila cheia. Você vai ter que esvaziar essa mochila. Esvaziar a mochila significa esvaziar um pouco a nossa mente. Porque a gente deixar a nossa mente cheia de pensamentos limitantes, aí a gente volta a falar das crenças limitantes, não nos ajudam a subir a montanha. Muito pelo contrário, só fica mais pesado. Beleza? Então, se estiver passando por alguma fase de vida agora que faça sentido aqui, tudo que eu falei pra você, escreve aqui pra gente, né? Eu hoje pessoalmente vejo esse canal, então você fala diretamente comigo. Se não entendeu alguma coisa que eu disse, também escreve aqui, mas mais importante, se você tá se sentindo tocado com o que eu tô trazendo aqui, chama a pessoa pra vir fazer parte desse canal, dessa comunidade aqui que a gente tá montando, desse movimento que a gente tá montando. O que eu falei pra gente eu não consegui entrar ao vivo no YouTube porque a gente precisa ter pelo menos 50 pessoas aqui inscritas no canal. E a gente já tem 30, então olha, né, que progressão já. Então daqui a pouquinho a gente chega nos 50. E os nossos vídeos também estão começando a ter algumas visualizações. Claro que muito pouca comparado, né, às mídias da vida. Mas, cara, pra mim, assim, ó, cada progresso é uma grande conquista. Porque a minha mente realmente ela é voltada para sempre enxergar o copo meio cheio e não o copo meio vazio. E é isso que eu quero cada vez mais trazer aqui para vocês, tá bom? Beijo no coração, vou tomar um banhão, vou jantar, vou curtir minhas férias e a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um episódio Diário de Bordo de uma CEO. Beijo da Glê, fui!